Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste canal. Eu sou a Angeles e eu estou aqui mais uma vez para falar para vocês sobre assuntos bem pertinentes para a nossa família. Eu sou embaixadora da infância e da adolescência e sou especialista contra o abuso sexual. E eu estou aqui hoje, mais uma vez, para falar sobre tipos parentais. E eu estou com uma grande mulher, grande em todos os sentidos. Grande em todos os sentidos. Graças a Deus, gente, nós estamos sentadas, porque ia ficar muito desproporcional aqui a coisa. Eu estou de sapato baixo. Exatamente. É que a pessoa aqui não é muito provida de tamanho, mas... graças a Deus, Deus nos deu formas da gente conversar no mesmo nível aqui, né, Larissa? Mais uma vez, eu convidei a Larissa, porque eu não sou boba nem nada, né? E trouxe a Larissa, mais uma vez, para terminar, para fechar esse assunto, porque são assuntos que nós duas temos buscado, né, aí um conhecimento maior, a gente tem buscado estudar bastante sobre esse assunto e a gente não quer ficar com esse assunto só para nós queremos mostrar esse conhecimento para vocês também. Então, seja muito bem-vinda, Larissa, mais uma vez você disponibilizar do seu tempo, da sua agenda, e eu espero que seja muito prazeroso como foi das outras vezes e que seja, assim, de uma forma edificante para todo mundo, esse assunto tão necessário nas nossas vidas. Seja bem-vinda de novo. Obrigada pelo convite, tá? Mais uma vez. É um prazer. É um prazer estar aqui pra gente poder conversar, né, sobre esse assunto que é tão pertinente, é tão importante pra nossa vida. Por quê? A gente fez uma sequência, né? Eu acho que esse fechamento vai ser bem necessário, interessante. né? Necessário. Exato. Larissa, pra gente finalizar, então, esses tipos parentais, nós falamos sobre pais permissivos, falamos sobre a negligência, né, que é muito gritante, muito forte nessa parte. Nós falamos depois sobre pais autoritários. E existe também pais que conseguem se movimentar por todos esses tipos e busca um equilíbrio, né? E pra gente falar sobre isso, eu trouxe um vídeo que eu gostaria que você olhasse. Não sei se você já assistiu esse vídeo, mas gostaria que você observasse e me falasse a sua opinião. A gente vai colocar esse vídeo na tela para os nossos amigos também assistirem, né? Deixa eu colocar aqui pra você. Toni kísér be a pályára, mindketten az MTK utánpótlásában pallérozódnak, és itt rögtön láthatunk egy rávezetést. És lehet, hogy megszületik a harmadik MTK találat is a mérkőzésen. Senko kivédi, ennek azért annyira nem örülnek a hazaiak, talán beengedhette volna Senko Zsombor a labdát, megpróbálkozik még egyszer a fiatalember, Senko megint véd. Hát ez a szülinapi kezdőrugás gól nem lett, ettől függetlenül a fiatalembert Isten éltesse nagyon sokáig. Igen, talán ezért kellett volna be. Larissa, deixa eu só te explicar o contexto. Não tinha visto ainda? Não tinha visto ainda. Tá. Não tinha visto. Seguinte, esse menino, ele é irmão de um dos jogadores. E ele tinha um sonho de poder jogar e fazer um gol contra o outro time. E aí, você viu, né? Ele tentou fazer gol 2 vezes. E quando o goleiro teve aquela atitude de segurar, né? Como ele trabalhou como goleiro ali, né? Ele não parou para pensar como se fosse uma criança. E aí, você viu que a plateia reagiu de uma forma. E aí, eles falaram uma seguinte frase, que é isso que eu quero que você fale. Muitos comentários, muita gente falando depois na internet, falou assim, esse goleiro não teve infância? Será que Foi isso ele que não... as pessoas disseram. Então, começaram a julgar o goleiro. O que você acha disso que aconteceu aqui? Você viu como é que ficou a reação da criança? Sim, no vídeo dá pra ver assim, que ele sai triste, né? O menino, ele volta, ele tá com um semblante fechado, né? Ele tá ali assim, com a cara... Tem outros vídeos que aparece ele tá chorando mesmo. Chorando. Só que assim, nesse vídeo só aparece ele ali deitadinho no colo do irmão. Ele saiu no colo do irmão dele, que é jogador, né? Isso. É como, assim, tem 2 paralelos, né? A gente pode analisar esse vídeo de 2 lados, né? Sim. Então, a gente tem, de um lado, né? Se a gente for levar a ferro e fogo, se a gente for simplesmente partir do princípio que, não, mas criança tem que aprender a lidar com a frustração, que é o que a gente sabe que, ok, realmente precisa, né? Precisa aprender a lidar com a frustração, normal, é bom pro desenvolvimento dela. Não, isso aí é normal, o goleiro ele não faria diferente. Uai, só porque é uma criança vai deixar fazer o gol?
Exato. Né? Uhum. A gente tem esse lado. E aí eu tenho o outro lado, tá? Que é o quê? Eu me colocar no lugar do outro. Que é, se as pessoas estavam perguntando, será que esse cara não teve infância? É porque gera o quê? Esse tipo de... O que aconteceu ali, acho que causa comoção. Porque a gente tá falando de uma criança que estava num estádio, num campo de futebol, e o goleiro poderia ter entrado na brincadeira. Ele poderia ter entrado na brincadeira também com aquela criança. E não estava valendo. Era o sonho da criança. Se ele tinha um sonho, né? Isso me lembra uma vez, gente. Eu não sei se foi alguma coisa, não sei se foi o Super Bowl. Teve alguma coisa parecida assim com. Não, minto. Eu assisti uma vez um vídeo, tinha um lutador de boxe. Eles marcaram uma luta. Não sei se você de casa já viu esse vídeo. Era uma luta, eles marcaram um confronto entre um garoto que tinha síndrome de Down e ele sonhava em ser um boxeador, entendeu? E eles marcaram uma luta contra um boxeador profissional, que assim, que o garoto tinha como exemplo. Tinha ele como exemplo, como ídolo. E eles marcaram uma luta, e foi tudo organizado. E foi assim, foi sensacional, assim, o vídeo dá vontade de se chorar. Porque o boxeador, ele entrou no lúdico. Ele entrou no mundo daquele garoto, porque era um menino, era um rapaz que tinha síndrome de Down, né? Então, mas, né, o coração, né, e a mente de um menino, de uma criancinha. E o boxeador, eu lembro que o menino vinha aí, na luta, e o boxeador fazia aquela encenação e tal, que tava sendo massacrado. Mas imagine o que esse menino sentiu, né? A emoção, ali, nossa, foi sensacional, porque o menino vibrava, sabe? Ele vibrou, e no final, sabe, todo mundo pegando ele, carregando, tipo assim, imagina, nunca vai esquecer disso, né, Larissa? Dessa experiência. Nunca. É a experiência. Então, se a gente for analisar pela experiência, será que não teria valido a pena esse goleiro ter entrado na brincadeira, né, com o menino, se colocado no lugar dele, porque uma criança, porque a gente tem situações, né? A gente precisa, o equilíbrio mora aí, porque se a gente for levar a ferro e fogo, não, foi importante pra ele porque ele precisa aprender a lidar com a frustração, ele não vai conseguir tudo na vida, né? A gente parte dessa premissa que a gente precisa, né, educar nossos filhos de forma que eles aprendam a lidar com as frustrações. Exato. Que eles têm que ir atrás do desejo. Não, ele não é jogador profissional, por que ele ia fazer um gol ali? Mas, se eu for levar ferro e fogo, cadê o meu equilíbrio? Exatamente. Cadê o meu... Eu me colocar no lugar daquela criança? E assim, talvez ele tenha perdido faz a gente pensar no que nós vamos falar hoje. Por que eu trouxe? É um vídeo que você viu que não tem nada a ver, aparentemente, né? Mas a reação do público foi tão grande e eles falaram sobre isso. Esse cara não teve infância, não se colocou no lugar dessa criança porque era um contexto em que ele estava realizando um sonho. Não era um jogo pra valer, sabe? E o que aconteceu que esse goleiro, junto com o time dele, perdeu. Ele levou 3 gols depois. Então todo mundo, toma. Ele levou os gols. Você agora teve o que... Até vez que o karma vem rápido, né? Então, assim, todo mundo começou depois na internet. Cancelaram esse goleiro. E até o clube depois tentou achar uma forma de compensar essa criança que... Mas não... Já tinha acontecido, né? O momento ali era que ele parasse para pensar no que ele fez e não foi... Ele usou como se fosse a profissão dele mesmo, ele não observou o contexto. Nós, como pais, nem sempre a gente consegue proteger os nossos filhos das frustrações, né? Por mais que a gente tente o tempo todo educar, proteger, explicar, tentar fazer com que a criança não corra perigo, nós não temos o controle do que o outro vai fazer com a gente, do que o amiguinho vai fazer com ele, com os seus filhos, né? Então, existem situações que fogem ao nosso controle. Como essa, ele não tinha como controlar a reação do goleiro. O goleiro agiu dessa forma. E vai saber por que, às vezes, esse goleiro também tem um transtorno, alguma psicopatia, que não tem empatia nenhuma. A gente não sabe o contexto da história de vida desse goleiro, o que passou na cabeça dele nesse momento. Ou até não estava pronto também, né? Exato. Talvez ele não estava naquele momento, não estava... pronto, talvez por nervosismo ali, não sabe como agir naquela situação.
e passou batido. E são situações que podem acontecer. E a gente não sabe nem se ele com foi a gente. avisado. Exato, talvez ele De não que ia sabia. acontecer isso, sabe? Então, assim, a gente tem que olhar também o outro lado, como você Sim. falou, a gente tem que olhar os dois lados. Mas trazendo isso para os nossos dias como educação, como pais, eu faço uma seguinte analogia. Nós precisamos preparar os nossos filhos para tudo. Porque os nossos filhos não são nossos, certo? Sim. E quando vem uma frustração, uma tempestade, você tem que estar ali para dar apoio. Porque essa tempestade uma hora vai acontecer. Você não tem como proteger seu filho o tempo todo, né? Você não tem como controlar o que o outro vai fazer com o seu filho ou a situação em si. Então, quando acontecer, você como pai e mãe, não, eu tô aqui, meu filho, eu sei que você tá passando. Ele podia ter feito diferente, ela podia ter feito diferente, mas foi uma escolha dela. Então, eu sei que tá doendo, eu sei, mas eu tô aqui com você. Eu tô aqui para te dar esse apoio. E é o que a gente tá falando. Pais equilibrados, né? Educação equilibrada. A palavra mesmo já fala, há um equilíbrio. Mas não é pesado, Larissa, ficar o tempo todo É pesado você tentar equilibrar os potes, né? Menina Porque do céu. quando a gente vem para educação, se a gente fala pais equilibrados, né? A gente ou conhecidos como pais firmes, mas respeitosos, né? Pais com autoridade, mas não autoritários, não permissivos, né? São tantos nomes. Eu já ouvi falar pais que evoluem. Ixi, tem muitas, vários nomes. né? Assim, muitas Eu vi um nome autoritativo. Autoritativo. Entendeu? Porque falar exerce também. autoridade, mas não é Mas sem ser impositivo, né? Sem a imposição. não é general ali, não é, sabe? Então, assim, eu queria que você definisse, mais ou menos, nas suas palavras, o que é uma educação equilibrada. Para os pais aí, para todo mundo que está assistindo. Vamos começar, então, a caracterizar para que todo mundo se identifique, né? Consiga ver em que pé que está o seu lar, o que precisa melhorar e o que é essa história de educação equilibrada. Bom, quando a gente fala sobre equilíbrio, né? Eu sempre dou o exemplo do rio, né? Imagina que a sua criança é o rio. E aí, para o rio eu tenho margens, né? Aí, de um lado das margens, eu coloco o amor. Do outro lado da margem, eu coloco limites. Duas bases principais, amor e limites. Delas, eu crio, né, raízes. Aí eu tenho a costa, as árvores, todas as outras coisas que vão fazer, que vão se juntar a esse amor, esse limite. E o rio corre entre as margens, né? Não fica parado. Ele não fica parado, ele tá correndo. E ele faz curva. Tá sendo amparado ali. Tem correnteza, né? Tem momentos mais calmos. Mais calmos. E aí tem momento que tem o quê? Tem uma cachoeira, às vezes tem um despenhadeiro, uma cachoeira de quilômetros, uma descida em queda livre. Meu, né? Fazendo essa analogia, gente, realmente. Né? Tem a hora descida que em a gente queda cai, livre, e aí depois vem a calmaria, né? Até esse rio, uma hora, essas águas vão desaguar em um oceano. Quando elas encontrarem o oceano, olha a imensidão do mar, do oceano, né? Que é o mundo. Uma criança, ela tá ali, desaguando no rio. Eu também, outro exemplo também que eu costumo dar, para que fique assim de uma forma bem, bem clara, para depois a gente entrar com as nossas definições. Mas, imagine que a sua criança tá na sua frente e você coloca um bambolê. Você pega um bambolê e coloca nela. E aí, filho, agora vai, gira no bambolê, né? A criança tá ali dentro, mas tem um bambolê. Tem uma limitação ali. Dentro dessa limitação, a criança, ela gira, ela vai, ela brinca livremente, ela faz tudo. Mas eu tenho uma limitação ali clara. E assim, quando a gente fala em equilíbrio, em autoridade, exercer autoridade não é algo que eu precise simplesmente disputar com meu filho, entendeu? Ou é algo que eu já tenho. Eu sou autoridade no meu lar, porque eu sou o guia do meu filho. Quando eu entro em disputa para querer, é como se eu quisesse, assim, não faz sentido eu quero requerer uma coisa, mas que eu já tenho. Sim. E aí eu entro num desequilíbrio completo. E não dá para competir com uma criança, né, Larissa? Querendo simplesmente competir. Então, Exato. Um pai que exerce equilíbrio,
É justamente você ter como bases amor e limites. E você respeitar o seu filho como um indivíduo que vai crescer, se desenvolver e que nesse período você está ao lado, guiando e orientando. Você não está ali simplesmente dizendo por A mais B. Como eu faço isso? É do jeito que eu falei. Pronto, e acabou. Por quê? Você não tem que saber, você não tem que querer. Ou... eu que mando aqui. Ou o inverso disso. Exato. Pai, como que eu faço isso? Não sei, não faço ideia, se vira, não tem tempo não. Não sei. Pais equilibrados, porque assim, o equilíbrio não tá em a gente achar que na balança da vida a gente vai conseguir dar o mesmo tempo para todas as coisas. A vida é feita de fases, ou seja, tem fases que você realmente tá ali um pouco mais, dando mais atenção ali, focado mais no seu trabalho, e em potes em outros potes aqui, às vezes a situação pessoal, ou vai administrando, você vai administrando. É um erro gigante, gigante a gente achar que nós somos máquinas perfeitas e que todas as áreas da nossa vida vão estar 100% equilibradas. Isso adoece a gente. Quando eu penso nisso, a primeira coisa que vem à cabeça, nossa, mas parece ser tão cansativo. Por quê? Exatamente, imagina. Você entra em exaustão. Não tem como você ser um pai perfeito o tempo todo. Claro que no papel tudo é muito lindo, mas na realidade não é assim. E na realidade do dia a dia? Eu vi um ditado que eu achei bem pertinente para isso, que fala assim, mar calmo nunca fez um bom marinheiro. O marinheiro, ele tem que ter experiências, certo? Se ele só ficou trabalhando no mar, na calmaria do mar, quando vira uma tempestade, ele vai saber exercer a sua função, acalmar todas as pessoas que estão ali, saber o que tem que fazer, qual é o protocolo, o que eu devo fazer para salvar a vida de todo mundo que está aqui nesse navio. Então, eu achei muito bom essa analogia, porque a vida é assim, não tem um mar calmo, né? E aí, tem momentos de calmaria. Se você fica só no mar calmo ali, vai naufragar, porque quando vira uma tempestade, uma ondinha às vezes, uma pequena onda, tem gente que não consegue, sabe? Então, temos que ter essa noção de que a gente precisa preparar os nossos filhos para tudo. Outra analogia também que eu acho bem legal, você falou do rio, né? O rio seria a nossa infância. A hora que entra em contato com o mar seria, não, agora eu vou viver sozinho. A gente não cria os nossos filhos para nós. Nós temos que lembrar que numa hora eles vão bater asas e voar. Ai, que dor no coração. Isso dói. Porque a gente quer proteger o tempo todo, né? Mas não tem como, porque é a vida. Chega uma idade que eles querem fazer tudo, viver, sabe? E o viver é correr riscos, sabe? Então, a analogia que eu falei pra você, que eu vi que eu achei maravilhosa. Quando você faz uma plantação ali, uma plantinha pequenininha, você põe a sementinha, ela dá um brotinho. Se vier uma tempestade muito grande, vai acabar com aquela planta. Então, o que você faz? Você coloca a cerquinha, você protege ali, coloca uma cobertura e tal. E ela e vai colocando adubo e ela vai crescendo. Então, quanto mais você estimula, colocando adubo, colocando água, põe no sol e tal, e cuida dela, ela vai crescendo. Mas você não pode impedir que a tempestade aconteça. Você não impede que as coisas, o vento forte, o sol muito forte, você não consegue impedir. Você protege enquanto ela é pequenininha. Mas se você não tirar a cerca, se você não tirar a cobertura, essa plantinha não vai crescer. Ela vai chegar e ficar ali, podada ali, né? Eu falo assim, não tem espaço para ela crescer. E vai chegar um momento que ela precisa crescer. Aí ela cresce toda torta ou ela morre. Então, assim, chega um momento que nós temos que tirar essa proteção aos poucos, porque ela tem que crescer. Então, eu vejo muito isso na nossa educação, né? De pais, porque a gente não pode proteger o tempo todo essa plantinha. Os nossos filhos, eles precisam crescer. Apesar das tempestades, apesar de tudo. E aí, quando vier a tempestade, ela vai estar firme e forte. Por quê? Porque ela cresceu bastante, se desenvolveu bastante. Eu achei maravilhosa essa analogia, sabe? Porque traz muito para os nossos dias e a gente fica preocupado, né, Larissa? Esse equilíbrio.
Eu vejo muitos pais sentindo culpa nos meus atendimentos que eu faço. Quando a gente começa a comentar sobre isso, a culpa é muito grande, não tô fazendo certo, é uma cobrança muito grande. Como a gente falou nos outros episódios, cadê a mãe dessa criança? Ou então, não teve infância, então a gente é cobrado demais. De todos os lados. Sabe? Né? Então, eu acho que buscar esse equilíbrio, mas de uma forma saudável, como você falou, vamos... Um momento eu tô aqui, mas o outro eu vou administrando. Depois eu tô bem, numa tempestade, tá aqui, todo mundo junto, vamos se unir. Na hora da calmaria, vamos, né? Então, a gente tem que tentar equilibrar os pratos aí. Porque uma hora é mais pesado do que outra. E sobre estar essa hora mais pesada, né? Quando é a hora de olhar para o que está acontecendo e entender, falei, será que meu filho está conseguindo lidar com as próprias emoções? Será que eu estou conseguindo lidar com as minhas emoções? Porque quando a gente fala de uma educação que ela é firme, mas ela respeita o corpo da criança, ela respeita o emocional da criança, eu respeito a mim mesma. Porque quando a gente fala sobre a agressividade é aquela, sabe, de reatividade, ela acontece justamente pela nossa falta de equilíbrio emocional, pela nossa falta de responsividade quanto às nossas próprias emoções. Então, esse filho, essa infância que corre como o rio, é justamente a fase onde ele vai aprender comigo. Agora, como eu ensino? A primeira pergunta, tá? Pergunta praxe em atendimento de orientação parental. Diga aí. Tá, mas Larissa, eu descobri que eu não tenho inteligência emocional. Como que eu vou ensinar? Com tudo que você me falou aqui, eu não tenho. Como é que eu vou ensinar? E agora? Algo, eu não sei. Como é que eu vou fazer isso com meu filho? Eu não sei. E é justamente isso. Eu não consigo ensinar algo que eu não tenho. Algo que eu não sei. Porque não é real. Nossos filhos, eles aprendem conosco, entendeu? É na vida diária, no dia a dia. Eu falo que é o exemplo, né, Larissa? O seu exemplo é o maior ensinamento. Porque às vezes você fala uma coisa e você faz outra totalmente diferente. Mas quando você dá o exemplo, às vezes você não precisa falar nada. A criança está ali vendo o tempo todo. Por exemplo, como é que tem que ser? Como é que... Nossa, meu pai é meu exemplo, vou seguir. Amo a forma como meu pai tá agindo. Vou seguir a mesma linha. Porque é o exemplo que ele tá ali todo dia vendo. É o modelo. Então a gente segue o modelo, né? Por exemplo, imagina a criança tá lá gritando. Aquela gritaria, aquela coisa. Daí, né? O pai ou a mãe chega lá e fala: para de gritar, menina! Para de gritar! Gritando mais alto. Peraí, eu tô falando pra ela parar de gritar, gritando. Gritando, exatamente. Para de gritar gritando. Onde que entra? Peraí. Eu não consigo ter assertividade. Por quê? Eu não ensino nada na raiva. Eu ensino na calma. Então, existe uma questão aí que a gente chama de regulação emocional, que é extremamente necessária, é fundamental nós nos conhecermos, nós regularmos nossas próprias emoções, a gente respirar. Porque eu não falo para uma criança parar de gritar gritando. Você tá fazendo exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Aí que acontece? Ele não para, ele não entende. Eu falo todo dia a mesma coisa. Lá eles têm que falar todos os dias a mesma coisa. E ele repete insistentemente. Mas espera aí, eu tô fazendo isso como? Se nós sabemos que uma criança, ela aprende na hora da calma. Não só uma criança, tá? O nosso cérebro, a nossa mente, ela tá apta a aprender quando eu estou segura. E aí a gente vai falar depois sobre apego seguro. Agora me lembrou uma conversa que a gente teve, eu e meu esposo. E ele falando que ele apanhava todo dia da mãe dele. Todo dia ele apanhava. Ele às vezes fazia algo já sabendo que ia apanhar. Eu falei assim, mas e aí? Né? Você não tinha dó da sua mãe, sabendo que você tava... Ele falou assim, o dia que ela parou e chorou, e falou assim, ela não bateu. Ela parou, tipo assim... Cansei. Cansada. E começou a chorar aquilo que doeu na alma dele de uma forma tão grande que ele não fez mais. Então, assim, eu não sei como era na época
né, quando ele era criança, assim, a forma como a mãe, se era gritando, se não. Então, assim, não surtia efeito. O dia que ela mudou a abordagem, sem querer, ela fez de uma outra forma, que ela já estava exausta, cansada, aí tocou no coração dele. Então, aí ele parou, epa, estou fazendo alguma coisa errada, né? Então, eu acho que é isso. A gente tá o tempo todo, às vezes, agindo de uma forma errada, achando que tá educando, não tá educando nada e não tá surtindo efeito nenhum. E aí, quando você age de uma forma inesperada, com amor, com carinho, aí no caso dela, ela apelou pro sentimento. Tocou no coração dele, sabe? A parte equilibrada que eu falo, Larissa, assim, a gente pegar um pouquinho de cada pai, do que a gente falou, de todos esses tipos de pais, né? Porque também tem algumas vantagens, né? Só que não o exagero. E você tentar fazer com isso a melhor coisa com seu filho, dentro das suas possibilidades, dentro da sua vivência. Tem gente que fala assim, mas eu não consigo, eu não tenho esse dinheiro para ser essa pessoa que cuida do filho, que coloca a babaca. Eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar dinheiro, o dia inteiro. Então, cada um tem uma desculpa, às vezes, para não equilibrar o seu lar, para não equilibrar a sua educação. E, assim, muitos pais que eu vejo se apegam em desculpas e relaxam e deixam. Não, é dessa forma que eu consigo, eu tenho que fazer isso, eu sou obrigado porque é a vida que eu tenho. E é assim, acabou. Vejo muito, sabe? E a criança vai vivendo, se vê preso dentro dessa situação, porque não pode sair, porque é a vida que ela tem, são os pais, não trabalha nem nada, ela tem que viver com esse tipo de pai e aguentar tudo isso, administrar todas essas emoções. E a questão é a consequência, a que custo isso? Porque quando a gente, né, se apega nas desculpas que a gente dá, porque é isso, a gente faz isso o tempo todo, nós somos humanos e pra gente é muito difícil mudar, porque o nosso cérebro ele se apega ao caminho mais rápido. É uma forma de ele economizar energia. O cérebro gosta de conforto, né, Larissa? Continuar ali, né, na zona de conforto. Peraí, esse caminho que eu já conheço. Ele prefere trilhar o caminho que ele já conhece, porque ele economiza energia, é o que ele está acostumado, é o mais fácil, te protege, porque ele não quer gerar coisas estranhas, sentimentos estranhos, vivências estranhas. Não, ele precisa te proteger. Então, ok, é difícil mudar, mas aí vem o meu autoconhecimento. Quando a gente simplesmente fala, pra mim é difícil, não tem como, não tem tempo, não tem dinheiro. Tá, quanto isso vai te custar? Porque a gente tá falando a longo prazo, a gente tá falando sobre... O principal aqui é saúde mental. Tá? Saúde mental, saúde física, porque na nossa base da infância, né, estão as raízes para muitas doenças, não só emocionais, como doenças físicas. A primícia vem do emocional. Vem daí. Então, quando eu tenho um pai que fala assim, mas, cara, eu aprendi assim, comigo foi assim, eu apanhei, tô vivo. Eu apanhei bem. Todo dia, ainda tô vivo, tá bem. Amo meus pais. Aí eu pergunto, você está? Tá, e como é que tá seu cérebro? Como é que tá sua saúde mental? Aí quando tá vai tudo ver, ok? Não tem nada ok, não. As pessoas estão quebradas emocionalmente. Elas estão feridas. E pessoas feridas, elas tendem a continuar ferindo. Então, esse é o principal ponto. Eu não posso só olhar para o meu momento hoje. Eu preciso sim. Porque estou tratando de um rio que vai desaguar no mar, da plantinha, da sementinha que vai germinar e brotar e vai virar uma planta, uma árvore talvez, né? Que fica ali por gerações e por gerações e gerações. Então, a que custo? A que custo? O quanto me custa simplesmente falar, não mudar? Porque assim, eu sempre falo, se do jeito que você está fazendo está funcionando para você, porque a gente precisa analisar isso. O que funciona? O que funciona para a minha família, talvez não funcione na do outro, no sentido de mesmas abordagens, porque a gente está falando sobre princípios. A partir do momento que cada família decide quais são os seus princípios. Mas existe uma questão que a gente fala máxima, que é uma criança, um ser humano, um indivíduo, ele precisa de limites, ele precisa de amor, ele precisa de cuidado para que ele se desenvolva da melhor maneira possível. Nosso cérebro, ele precisa disso. E uma questão fundamental aqui é o apego seguro. É o apego seguro. Quando a gente tem John Bowlby, que é o pai da teoria do apego,
quando ele vem lá e descobre, tá? Através de experiências, traz pra gente de forma clara, dinâmica, que o apego, a influência do apego seguro até os 3 anos de idade, numa criança, a influência desse apego vai simplesmente direcionar todas as nossas relações dali pra frente, até na fase adulta. Eu tenho que olhar, peraí, mas o que é esse apego seguro? O apego seguro é justamente, ele faz com que essa criança, ela consiga explorar e voltar. E a gente proporciona uma base, né? Uma base para essa criança. Entendeu? Eu exploro e volto. Ou seja, eu não tô aqui simplesmente como uma criança sendo um fantoche na minha mão, onde eu manipulo tudo que ela faz o que eu quero. Só o que eu quero, Exato. entendeu? Não, essa criança, ela explora, mas ela volta. Ela sabe, ela tem segurança, porque ela sabe, ela tem para onde voltar. Porque ela tem um guia, um ponto que a orienta, né? E que a disciplina. E disciplina, a gente faz uma confusão que é simplesmente associar a disciplina a bater, a violência. Isso parece que está intrínseco no nosso cérebro. Está cravado. Hoje, qualquer pessoa que eu vá conversar, quando fala sobre disciplina, não, eu disciplino meus filhos. Mas eu não estou falando de disciplina, de bater. Eu escuto assim, física. Angélis, bater não é espancar. Eu bato quando é necessário. Agora, espancar eu acho errado. E o que é disciplina, Angélis? É você... Olha, quando a gente vai para o exercício físico, é uma constância todo dia ali, ó. Um exercício. Isso é disciplina. Todos os dias você ser uma pessoa constante. Então, trazendo para o ensino, todos os dias o pai e a mãe estão ali ensinando, corrigindo e não punindo. Disciplina vem do latim, algo que os mestres faziam para orientar os seus discípulos. E aí, quando eu venho para a parte, para a questão, que muitos se apoiam na questão bíblica, né? A vara. Da coisa, né? Da vara. As pessoas... A palavra vara não significa varinha do pé de goiabeira. Não é, né? essa vara? Vara significa orientação. Moisés usou a vara em vários momentos. O pastor de ovelhas para orientar o caminho das ovelhas. É uma questão de tradução. Porque Exato. vara, a palavra vara, ela vem, no hebraico, ela significa shema. A palavra vara no hebraico significa shema. A shema é justamente esse cajado, essa vara, né? Esse cajado que os pastores de ovelhas usavam para orientar e coordenar as ovelhas. Vão para a história, procure, para se informar, vai para a história. A gente tem ótimas pessoas falando sobre isso, arqueólogos, tá? Teólogos, historiadores, educadores. Que vara não é a varinha, o instrumento de punição. Não, mas eu digo assim, procurar historicamente como os pastores tratavam as ovelhas. Porque aquele cajado, ele seguia para orientar, porque você tem o rebanho, e aí quando uma ovelha vinha para um lado, para puxar. A curvinha era para resgatar, para eu puxar essa ovelha que estava saindo, se deslocando do bando. Não era para eu descer o cacete. Não era para isso. Então, é isso assim que eu sempre trabalho isso de forma muito clara. Não era para isso. O pastor de ovelhas, né? Nós espelhamos no pastor. Para nós, tá? Agora a gente falando sobre no meio cristão. O pastor de ovelhas, quem é o pastor, o bom pastor? Jesus. Jesus Cristo é o bom pastor. Então, o bom pastor, nosso pastor Jesus, ele é esse que, na hora da raiva, ele desce o esporro. Nossa, se ele fizesse isso, a gente tava ferrado, porque Ele todos espanca. os dias a gente erra, todos os dias a gente cai. Nós somos seres humanos pecadores. Então, o que ele nos faz o tempo todo não são argumentos claros, orientações firmes, como era esse Jesus que passou pela terra. Então, quando eu né, que sou cristão, eu me coloco nessa posição de eu faço o que está na Bíblia. Outro dia eu escutei isso. Então, eu sigo orientação bíblica. E aí ok. Aí fala, só se você puder procurar buscar, tem isso, busquei por você. Como era esse pastor? Jesus, ele era extremamente firme. Ele era alguém firme, entendeu? E ele liderava pelo exemplo. E eu falo assim, você trazendo para Jesus, quando a gente respeita alguém, esse respeito não é impositivo. Quando você respeita, você
olhando a pessoa e você, nossa, se admira. Isso é conquistado, não é? Né? A pessoa não impôs. Não, você vai me respeitar e acabou. Então, quando você admira alguém, você olha a vida dessa pessoa, você admira o que ela fala, você admira a forma como ela vive, a sua vivência, o seu exemplo. E aí você, nossa, você até muda o jeito de falar, nossa, como eu queria ser como aquela pessoa. E Jesus foi isso, exatamente. Né? Jesus teve uma vida tão exemplar que eu falo assim, gente, como é que Jesus era criança? Será que ele não aprontava nenhuma arte? E não, porque assim, na Bíblia fala, né, e outros escritores falam que Jesus era uma pessoa muito calma, muito sábia, e os pais tiveram sabedoria. Apesar de ser um ser divino, ele estava como ser humano aqui, né? E com certeza os pais corrigiram ele em algum momento, mas com respeito. Eu imagino a admiração que Jesus tinha pelos pais, porque eles passaram por cada situação. Quando a gente imagina a situação que eles passaram, preconceito e tudo mais, da época, hoje tem preconceito a respeito disso. Imagine na época que ela... Eu falo, gente, Maria foi muito forte, um grande exemplo. Então imagine Jesus olhando para os pais. Aí eu fico pensando, os meus filhos, quando eles olham para mim, será que eles se sentem respeitados? Será que eles sentem respeito e admiração por mim? Será que o que eu faço no meu dia a dia, a forma como eu vivo, como eu lido com tudo, será que isso causa... O que causa na vida do meu filho? Como que eles estão olhando para mim? Porque uma coisa é eu achar, outra coisa é se você for perguntar, outra pessoa perguntar para os filhos, gente, o que sai dali, sabe? Eu queria que você falasse, Larissa, as características de pais equilibrados, certo? A gente não tem uma receita, como a gente sempre falou aqui, mas assim, dentro do que a gente já estudou, de uma linha de pensamento, para ter um equilíbrio, o que é necessário? Para ter equilíbrio, né? Características de pais equilibrados são pais que constantemente estão vendo e revendo a si mesmos. São pais que desenvolvem a escuta ativa, e eu falo de escutar, ouvir, estando presente, presença emocional. São pais que praticam... Não é aquele, né? Tá bom. Mas que praticam a presença emocional, de escutar, de ouvir, sentir. Pais que praticam olho no olho. Conexão. Pais equilibrados, eles praticam conexão emocional. Eles fortalecem o vínculo. Eles têm como prioridade o fortalecimento de vínculo. É a prioridade de pais equilibrados. Porque o vínculo é o que me permite conseguir limites claros. Dar limites claros para essa criança. O vínculo é o que me permite conseguir a colaboração daquele filho. Essa o conexão, entendimento, né, entre eles. O vínculo me permite que quando eu for corrigir o meu filho diante de uma situação, aconteceu algo e eu preciso ter uma conversa, eu preciso ser firme, preciso explicar. Aconteceu isso. A consequência dos seus atos agora é essa. Meu filho, eu não posso isentar você da consequência dos seus atos. Pais equilibrados fazem isso. Então, agem com autoridade e não com autoritarismo. Eles são, como é que fala? Eles permitem as coisas, permitem a liberdade dos filhos, mas não são permissivos. Então, tá vendo como que assim, é uma linha... Não negligencia, né? Não está ali presente, como você falou. Não é nem... Eu acho que não vai para os extremos. Porque a gente falou de 2 extremos nos outros episódios, né? Um pai que deixa tudo, outro que não deixa nada. Eu acho que a gente tem que ficar no meio disso tudo, né? Trazendo aí para uma linguagem mais fácil. Eu acho que o pai equilibrado, ele promove um ambiente de paz, de calmaria, porque quando vem a tempestade, ela vem acabando com tudo. A gente vê quando tem enchentes e tal, trazendo assim pro nosso dia a dia. Agora, imagina isso quando acontece algo muito sério na tua casa, e aí você vem com tudo também. Então, promover paz. Peraí, vamos respirar. Vamos sentar, vamos analisar o que está acontecendo. O que a gente vai fazer? Ó, aconteceu isso. Estava errado. Analisar, como você falou, né? Vamos analisar. Uma constante análise. E agora, o que a gente vai fazer diante de tudo isso? Então, eu acho que são pais que conseguem realmente
ter um discernimento, sabe? Porque Parar pra convidam, pensar. Angélis, pais que com esse discernimento vem porque eles convidam os filhos a pensarem. Uma das principais, assim, é a linha principal dessa educação, é convidar o filho a pensar. Porque, eu preciso entender, eu tô criando esse indivíduo para que ele seja um ser humano pensante, para que ele consiga filtrar as coisas lá na frente, para que ele, quando alguém chega e simplesmente oferecendo um cigarro, toma aqui, não, amigo, aqui, um cigarrinho pra você, ele consiga pensar e falar, opa, não, isso aqui, não, cara, isso aqui não vai bem, eu não gosto, não curto não, valeu. Pais equilibrados estimulam esse filho a pensar, a controlar. Pais equilibrados incentivam seus filhos a controlar seus impulsos. E eu faço isso controlando os meus. Sim. Daniel Siegel, ele apresenta um exemplo claro das mãos, que é bem prático. É como se aqui a mente, eu tenho aqui de um lado, né, a mente da criança. Quando eu tô com a mão fechada, essa parte aqui é a minha região do córtex frontal, onde eu tô aqui... A tomada de decisões. Tomada de decisão, o que mais, Angélis? Pode contribuir. Você nessa realmente parte ter esse controle do que é certo, o que é errado, né? Filtro onde eu controlo as minhas emoções, meu controle de impulsos, meu discernimento, minhas respostas rápidas, tá aqui nessa parte frontal. Aí imagina que quando essa criança tá desregulada emocionalmente, quando ela tá, seja com mau comportamento, birra, entendeu? Choro excessivo, ansiosa, quando ela tá desregulada, entendeu? Essa criança tá com a tampinha aberta. Ela tá com a tampa aberta. Quando eu tô com a tampa aberta, não adianta eu vir de lá pra cá com a tampa aberta também. Eu venho aqui, um filho com a tampa aberta, o pai com a tampa aberta, e fica aqui, assim, Batendo aqui, Eu quero falar pra essa criança pra que ela entenda, mas, peraí, a parte dela, onde ela está em si, onde ela está pensando, onde ela está raciocinando, não está presente aqui. Ela está aberta. Então, não adianta. Eu venho de lá para cá, com a reatividade, com o impulso, com a agressividade, gritando, querendo que ela pare com aquele comportamento, e essa tampinha está aberta. Eu preciso o quê? Eu preciso fechar a minha tampa. Eu fecho a minha tampa. E aí eu venho com calmaria aqui. Ela vê você com a tampa fechada. Ela vê eu com a tampa fechada porque eu estou mais calmo, eu estou firme, tá? E aí não estou frouxo. Essa é a diferença. Exatamente. Não estou frouxo, eu estou calmo. Calmo, assertivo. Essa criança percebe porque neurônios espelho, é o espelhamento que acontece no nosso cérebro. E automaticamente aí, acontece. Eu ajudo essa criança, corregulo com essa criança para que ela fique também, porque ela fecha a tampinha. Quando ela fecha a tampinha, eu consigo ensinar, eu consigo ajudá-la a se regular emocionalmente, dar ferramentas para que ela possa ir conhecendo os estados emocionais, a educação emocional, para que ela, quando ela se tornar adulta, ela consiga saber os momentos onde ela precisa fechar a tampa, parar para pensar e não simplesmente agir no impulso. Larissa, você trabalha com adolescentes também. Também. Nossa, é tanta coisa, né? Eu tô lendo um livro que fala assim, a geração do quarto. Como crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Gente, que livro, né? Você já leu? Sim. Eu tô terminando. E assim, eu fico pensando, quando eu falo de pais equilibrados, Deus foi perfeito na sua criação. Há tempo para tudo. E aí, quando eu pego esses adolescentes que se veem pais, que se tornam pais na adolescência, sem uma estrutura ainda fechada, sem maturidade nenhuma. Porque quando eu falo de equilíbrio, eu penso em maturidade. É muito fácil para mim vir essa palavra na minha cabeça. Por quê, Larissa? Quando eu fui mãe, eu já era adulta, já tinha passado da minha adolescência, porém eu não tinha maturidade ainda. Então, eu fui repetindo erros, eu não quebrei o ciclo. Eu não analisei a minha vida como foi na infância e... Não, eu só reproduzi, sabe? Não, eu aprendi assim e eu continuei fazendo sem querer, sem parar para pensar. Demorou um tempo para que eu tivesse maturidade e pensar, e parasse para pensar. Não, eu fui criada assim, eu acho que não foi legal. O que eu faço para mudar? Eu quero ser diferente. Então, o meu filho sofreu bastante o primeiro. Sofreu bastante porque eu era muito nova.
já era adulta, não era adolescente mais, mas não tinha maturidade. Então eu vejo que, assim, pais equilibrados vêm de maturidade. E eu acho que a maioria dos pais são assim, a primeira vez que são pais muito jovens, ou aqueles que são mais velhos, mas não pararam para pensar e analisar como foi a sua infância e o que eu devo fazer para ser diferente em alguns pontos que eu não concordei, que achei que não foi legal, o que eu posso fazer para mudar, porém não prejudicar o meu filho. Então, assim, eu vejo que há esse problema, a falta de maturidade, muito com os pais muito jovens e com as pessoas que não param para quebrar os ciclos. Justamente porque essa maturidade, outro dia eu tava até lendo sobre isso, como definir, né, maturidade. E aí a gente parte da premissa que a maturidade, ela não vem somente com a idade, porque nós vemos o que adultos que são às imaturos, vezes nunca amadureceram, né? E às vezes pessoas mais jovens que, se você olha e fala, nossa, mas que nível de sobriedade. E muito disso se dá justamente porque uma pessoa que sabe lidar com as próprias emoções e outra que ainda não aprendeu. Uma pessoa que tem uma facilidade maior de conseguir lidar com os próprios sentimentos, de tomar melhores decisões, justamente porque eu tenho essa parte da tomada de decisão frontal aqui da minha mente, ela foi bem trabalhada, foi bem desenvolvida. E às vezes eu tenho um adulto super ali que está na faixa dos 50 e que até hoje você fala misericórdia. Imaturo, exatamente. Né? Agora, como definir essa questão da maturidade? Se a gente for parar para analisar o desenvolvimento do cérebro, seria ali só depois de 25 adiante. Antes Alguns disso, falam que com 28. Até 28 anos. Até 28. Então, assim, opa, e aí? Essa maturidade vem só lá. Mas eu tenho o quê? Antes desse caminho, eu tenho o quê? Decisões. Eu tenho as minhas escolhas. Eu tenho o poder de decisão. Então, esse caminho da tomada de decisão, tomar as melhores decisões, vem justamente de nós sabermos lidar com nossos próprios sentimentos. Vem justamente disso. Angélis, eu falo pra você, quando eu me lembro, passo pra lembrar, eu ali por volta dos, eu falei, mãe, ali tinha 25 para 26, 26, minha filha acabou de fazer 11 agora. Quando a maternidade chegou até mim, né, eu achava que, falei, não vou dar conta. Quando eu engravidei, eu falei, não vou dar conta. Eu acho que muita gente também parou pra pensar assim, porque na minha cabeça, eu tinha comigo muitas dores, muitos sentimentos, muitas coisas ali enraigadas que eu olhava para trás e falava, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com uma criança? Apesar de nutrir esse sentimento, porque eu nutria o sentimento de ter filho, mas assim, não, vai ser tipo agora. Vai ser nessa idade de agora, entendeu? Pós-35. Né? Não vai ser o momento ideal. Eu tenho que fazer isso primeiro. Tá. E aí quando vem uma realidade. Um filho, a realidade, uma criança. A primeira, quando eu me percebi cheia de medos e sabe, aquela capacidade de não vou dar conta. E muitas crenças limitantes que a gente carrega, altamente limitantes, traumas ali que estão ali com você. E toda mãe, todo pai talvez tenha sentido em algum momento, não vou dar conta. Não vou dar conta. Só que esse sentimento de medo, às vezes uma certa culpa que vem ali, quando eu faço uma coisa, nossa, eu fiz isso aqui, eu não acredito que eu fiz isso, cara, por que eu errei? É um sentimento de cobrança que às vezes paralisa a gente. Então, o que eu preciso fazer? É não paralisar. Quando eu passo, peraí, não vou dar conta, ok. Mas tem algo que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? Quando eu estava grávida da segunda filha, já tinha, né, a primeira ali, quando a minha filha fez 1 ano, eu engravidei da segunda. Então, era um neném. Bem pertinho, né? Nossa. Era um bebê, era um nenenzinho. Você já teve um sentimento diferente em relação à segunda? Muito diferente. Durante, né, a gestação, na segunda gestação, eu não estava bem emocionalmente. Então, por eu não estar bem, eu estava sob um nível de estresse muito, muito, muito grande. E quando eu me peguei, no dia que eu me peguei, eu já tinha lido muita coisa, estava naquela fase já de buscar, de autoconhecimento. No dia que eu me peguei, a pegar a minha filha, que tinha ali 1 aninho, né? Eu tava mais ou menos 1 aninho e meio. Que eu me peguei aquela criança que tava chorando. E eu peguei, catei ela pelo braço.
E eu comecei a sacudir aquela menina, de pegar e chacoalhar ela assim, para de chorar, para de chorar, para de chorar. Eu lembro que isso, sabe, isso me dá um... Não gosto de lembrar, entendeu? O dia que eu fiz isso, quando eu peguei minha filha ali, chacoalhava ela daquele jeito, entendeu? E joguei ela na cama, assim, sabe, despejando como se fosse um saco. Eu saí, ela olhou pra mim, assim, assustada, completamente assustada. Uhum. O que ela tava chorando? Ela tava chorando. Ela precisava de acolhimento. Uma criança de 1 ano e meio, ela simplesmente ela precisa, na hora do choro, ela precisa de alguém que a acolha e venha, olha, tô aqui com você. E venha atender, suprir alguma necessidade, alguma coisa tá acontecendo com aquela criança. Quem não estava bem naquele momento? Era eu. E eu tava descontando todas as minhas questões nela. Quando eu sacudi aquela menina, naquele dia, depois daquela situação, eu saí, o que acontece? Porque na hora, quando a gente perde, né, nosso filtro, quando a nossa amígdala é sequestrada, como a gente falou no outro episódio, Sim. a gente começa a agir, não tem freio nenhum, você só não pensa pra nada. Pra pensar depois, quando você se volta pra aquela situação, quando você respira. Eu me senti um monstro. Falei, que monstro que eu sou? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Não fez nada. Não fez absolutamente nada. Mas, naquele momento, eu não tava conseguindo lidar com o choro dela. Talvez porque a minha criança interior ferida lá, eu não estava conseguindo lidar com a minha própria criança. Ou as situações, Larissa, porque viver a maternidade logo depois que você ganha neném, o puerpério é difícil, é cansativo demais. Quem já teve filho sabe. Não, e eu tava grávida da segunda. Eu tava grávida. E as emoções estão muito mais afloradas. Hormonalmente exatamente. aflorada. A partir daquele momento, ali pra mim foi um start pra eu começar a entender, porque assim, até então eu buscava o quê? Eu tava sendo essa mãe que tava tentando evoluir, buscando informação pra Saber entender como era a maternidade em si. como era, porque nesse tá ali descobrindo, tava descobrindo junto com a minha filha. E aí foi o start pra eu começar a buscar, peraí, mas como que acontece no cérebro? Por quê? O porquê. Quando a gente se questiona, esse é o start pra gente ir atrás e começar a buscar entender. Eu respirei até fundo aqui, buscar mudança. porque essa cena que você falou, acho que toda mãe, em algum momento, ou às vezes não sacudindo, mas gritando, demonstrando uma estafa. Uma estafa, às vezes, do sentimento, às vezes de se sentir sozinha, mães solos, mães que não têm rede de apoio, o cansaço, porque a gente não dorme à noite, tudo isso, essa privação, fora as nossas questões emocionais. Então, imagina tudo isso dentro de você. Gente, é loucura ser mãe, é loucura. Eu falo assim, só que quem passou por isso entende o que eu tô falando. Não tem como romantizar isso, porque nunca foi romântico. De falar que vai ser extremamente fácil. Mas Nunca, gente. Mas é a muito melhor difícil. experiência da vida. Exato. É gratificante, porque você falou agora, eu aprendi com ela. É assim que a gente aprende a ser mãe. Por mais que você teve um exemplo de mãe, você vê outras mães o tempo todo, você só aprende a ser mãe exercendo. Não tem outra forma. E é interessante isso, porque assim, eu até na hora que você falou assim, respirei fundo, porque a gente não pode julgar as pessoas, Larissa, assim, os pais, né? Você atende vários pais, eu atendo também, e vem cada história pra gente que você tem que abraçar. Simplesmente abraçar. E o que o ser humano faz é julgar o tempo todo. Eu queria fazer com você um jogo de palavras. Palavras que definissem esse lar equilibrado. Palavras que não podem faltar dentro de uma educação equilibrada. Eu falo uma palavra e você fala outra. E se a gente quiser comentar rapidamente cada palavra, por que não pode faltar isso, sabe? A primeira primordial é amor. Não tem como você criar um ser humano se não for amor. Você já viu aquela história de cada filho só aguenta o seu? E é verdade, né? Eu não vou terminar o resto do ditado, porque é verdade. Quando você vai num lugar, põe numa canoa, uma pessoa chega pra mim, Angélice, deixa sua filha passar uma tarde com a gente vai andar de canoa, né? Vamos passear com minha filha e tal. Se você parar pra perguntar, esse pai que tá com a minha filha, a filha dele na canoa, se acontecer dessa canoa virar, quem que ele vai salvar? Primeiro impulso é você salvar teu filho. Entende? Uhum. Quando você tá numa piscina, num lugar, a gente fala direto. Vários vídeos que eu coloco nas minhas redes sociais.
você tem que prestar atenção, porque ninguém tá olhando teu filho. Teu filho é importante pra você. É pra você. Teu filho não é importante pros outros. Porque é do teu sangue. E é verdade, cada filho é específico pra aquela pessoa. Então, se você não estiver prestando atenção, se você não tiver, né? Ninguém vai. Então, eu falo que o amor, que é o vínculo de sangue, é você que tem. Então, se você é padrasto, tem que tomar muito cuidado com isso, porque você não tem esse vínculo sanguíneo. Claro que isso vai sendo construído com o tempo e tal, com essa maturidade, mas esse amor já de sangue que Deus proporcionou, pai, mãe, filho ali, eu fico pensando pessoas que têm esses transtornos, que não têm amor e têm filhos. É um problema, né? Uma dificuldade. Me diz outra palavra aí. Com certeza. Que não pode faltar. Limites claros e bem definidos. Limites claros e definidos. Porque dar limites é uma expressão de amor. Eu não dou limites porque eu quero privar você, limitar você, não quero condicionar você. Os limites são uma expressão de amor para que você saiba... É uma proteção, né? Até onde? Filho, olha, até aqui. Isso. Essas são as regras da nossa família, esses são os limites. E isso faz o quê? Isso protege, é protetivo para o cérebro da criança. É protetivo. Limites claros, bem definidos. Respeito. Tem que ter respeito. Não tem como ter equilíbrio sem respeito, né? Quando você não tem respeito, você pesa em algum ponto. E aí já não é mais um equilíbrio. Então, o equilíbrio, acho que a base é o respeito. Inteligência emocional. Inteligência emocional. Eu alcançar a minha e eu ajudar o meu filho a alcançar a dele. Outra palavra, presença. Presença. Você tem que estar presente. Não fingir. Tô aqui em corpo, mas a alma lá. Você tem que estar ali, junto. Eu falo junto o tempo todo. Nos momentos de calmaria e nas tempestades. Ali, presente. Afetividade. Tanta toda bondade, né? São coisas que que vão nos ajudar. Quando a gente parar para pensar, uma coisa que não pode faltar também. As pessoas ignoram demais, mas é uma coisa que eu sempre falo: respire. Não pode faltar. Respirar sempre antes de tomar uma decisão. E respirar sempre antes de falar. Isso dá um outro podcast, tá? Que a oxigenação do cérebro precisa ter, né? Só sobre isso. Respirar. Ouvir. Escutar de verdade, na verdade, né? Trocar ouvir por escutar. É escutativa. Né? Exato. Atenção, olha no olho, abaixa no mesmo nível que a criança, escute, né? É a tal da atenção. A atenção acho que pega tudo ali. Empatia. Escuta, né? O que tá pra falar. Se colocar no lugar do outro. No lugar do outro. São tantas palavras, né? Mas eu acho que os nossos amigos tiveram aí uma noção do que é. Larissa, no último episódio, eu falei que hoje eu ia dizer qual é a forma correta de educar um filho, porque a gente busca uma receita o tempo todo, pra tudo. Você passou uma receita de né? bolo, eu quero ver que Só receita que é o seguinte, a gente falou de vários tipos parentais. E aí, qual que é o certo? Eu quero falar agora pro pessoal aqui. Eu e a Larissa, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Cada um tem a sua vivência. Só que aí, pra gente definir isso, nós temos que ponderar alguns detalhes. Primeiro, quando se trata de educação, nós temos o pai e a mãe, cada um com a sua cultura, diferente uma da outra, né? Cada um trazendo. Nós temos a cultura do meio em que a gente vive, né? A cultura do lugar, às vezes é totalmente a cultura diferente do que você aprendeu e de repente você se vê num lugar totalmente diferente. Nós temos culturas dos lugares em que você frequenta, das pessoas que você convive, a escola, os vizinhos, amigos que frequentam a tua casa, da igreja, todo mundo dando pitaco. Querendo ou não, tá tudo ali. Sim. E a criança vendo tudo isso. Aí nós temos o que eu acho que é assim mais difícil. As situações que fogem ao nosso controle.
Que situações? Por exemplo, uma separação dos pais, uma morte na família, às vezes do pai, da mãe, imagina isso na cabeça da criança. Às vezes uma adoção que precisa ser feita, às vezes uma extrema pobreza, os pais precisaram tomar uma decisão ou a mãe, né, deixar essa criança para outra família criar, porque ela não tinha condições nesse momento. Então imagine lidar com isso. Tragédias, transtornos, que às vezes um dos filhos nasce com algum transtorno, mexe com toda a família. Sobrecarrega. Então, assim, não tem... É muito difícil, gente. A gente tem um contexto, cada família tem um contexto diferente, uma vivência diferente. Estava conversando com a Larissa que nós temos 3 filhos, 2 filhos. Vai ser um diferente do outro. Às vezes uma educação que você dá para um não serve para o outro. Então, não tem uma receita, porém, a gente... Falando sobre esses tipos de pais, o que eu quero falar para vocês é que a forma correta, a forma certa de você lidar com tudo isso e você educar o seu filho é você se movimentar, né? Como a gente falou aqui, analisa a tua vida, quebra o ciclo e tente mudar, tente sempre se transformar a situação que tá errada. Não, eu errei nisso aqui. Como você falou, você viu uma situação que você teve que... Peraí, tô fazendo errado. Então, de agora para frente, o que eu devo fazer? Então, esse movimento que precisa existir. A gente está aqui para falar para vocês que não dá para ficar de braços cruzados, parado. O mundo está aí ensinando muitas coisas e muitas coisas erradas. E se a gente não proteger, não cuidar, não explicar, não estar ali presente, se fazer presente dando apoio quando essas tempestades acontecem, seu filho vai ficar... É o naufrágio, como a gente disse. Então, essa é a forma correta. É você fazer, com todo esse contexto que eu disse, fazer o melhor. Sempre o melhor. Eu tô fazendo o melhor com o que eu posso. Mas, nem sempre, às vezes, é ainda o necessário. Às vezes, ainda precisa mudar. Então, é essa análise que a gente convida você a fazer. Então, eu queria que você fizesse as considerações finais, Larissa, sobre... Para esse pai que está se vendo em todos esses tipos de situações e precisa mudar, precisa ter essa atitude e não sabe o que fazer, se vê perdido. Uhum. Bom, acho que a primeira coisa a falar, você não precisa ser perfeito, nem buscar a perfeição, porque ela não existe e você vai se frustrar muito. Mas você precisa estar presente emocionalmente. Presença emocional. Entendeu? Deixa ali o lado da perfeição. Tenta se guiar pela presença emocional, pelo acompanhar, pela construção do vínculo, pela proximidade com o meu filho. E não somente... não é uma proximidade de ser... você é amiguinho dele a partir de agora. Não. Vínculo é estar presente, orientando ali junto com os limites. Porque o apego, um apego seguro, limites claros, isso vai moldar o futuro emocional dos nossos filhos. Isso vai moldar o futuro. Então, hoje, na situação de hoje, se eu pudesse falar para você, pense hoje, daqui a 5 anos, o relacionamento que eu venho tendo, o relacionamento que eu tenho com a minha família, com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos. Daqui a 5 anos, se a gente continuar como nós estamos hoje, como será que nós estaremos daqui a 5 anos? Será que do jeito que nós estamos indo, a forma como eu estou conduzindo, nós vamos estar unidos, a minha família vai estar inteira, completa, meus filhos vão estar emocionalmente saudáveis, emocionalmente fortes, preparados para a vida, e não preparados no sentido de saber tudo o que vai acontecer, nós não sabemos, mas eles vão estar preparados, vão ter ali resiliência para aguentar, porque é igual o bambu, gente, né? O bambu, ele... Enverga, mas volta. Enverga, mas volta. Mas ali, a raiz tá... Entendeu? Mas tá ali, porque a base tá bem estabelecida. A fundação da sua casa, ela tem que estar bem estabelecida. Sabe? Uma fundação sólida, não cheia de rachaduras. Porque isso, se tiver rachadura, vai dar problema. Então a gente constrói a base. Constrói a base. E uma palavra assim que eu podia resumir para você, se eu tivesse que dizer assim em uma única palavra, vínculo. Vínculo. Pense nisso. Crie vínculos. Como eu crio vínculo emocional afetivo com meu filho? Porque o vínculo é a ponte. É a ponte para todas as outras coisas. Para que você tenha sabedoria. E peça sabedoria do céu.
peça sabedoria para Deus como agir, porque a perfeição é inatingível. Mas eu posso buscar ser melhor. E pedindo a sabedoria do céu, é somente onde, entendeu? Nós vamos conseguir, porque sozinhos a gente não vai. Exato. E busque ajuda, orientação, busque um orientador parental, busque ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. Esteja atento aos sinais que os seus filhos, porque nossos filhos, eles estão o tempo todo. O comportamento, né, Angélis? Ele é um sinal. Todo comportamento é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. A criança reage e mostra, né? E é o reflexo, e muitas vezes o comportamento deles é o reflexo nosso. Então, assim, o que eu tô... Quando meu filho apresentar um mau comportamento, eu não sei como lidar. Peraí, o que eu estou fazendo que está contribuindo? Qual é a minha contribuição nesse comportamento? Parte desse princípio. E analisa como tem sido os dias. Às vezes, a gente já conseguiu ajustar ali, sabe, melhorar a convivência da família, só ajustando o sono das crianças. Às vezes, só ajustando o sono, acabou com tudo aquilo. Então, sabe, são coisas que às vezes não exige tanto assim de eu falar, eu tô errando em alguma coisa na parentalidade, da gente achar questões tão complexas. Os maus hábitos, né? A alimentação atinge diretamente ao comportamento da criança. Então, ajustando. Ajustes. Às vezes, o sono pode estar desencadeando ali um comportamento daquela criança, ela tá irritada, tá assim, o caos tá gerado no lar. Às vezes é por causa do sono. Tá dormindo tarde demais. Sabe? Então, é isso. A Angélis falou, busque, né? Esteja em movimento, atento. E a gente está atento quando a gente está presente emocionalmente. Quando a gente está fortalecendo e criando vínculos. A gente está presente. Larissa, quero saber mais sobre você, onde que eu te encontro, como que eu faço para te achar. Fala aí para todo mundo como que a gente consegue ter esse contato com você, às vezes mais aprofundado, alguém que precisa de alguma ajuda. Como que a gente faz para te encontrar? Então, vocês podem me encontrar nas redes sociais, @LarissaMacis, larissa.macis lá no Instagram. Lá você pode entrar comigo pelo WhatsApp, tem um link direto, um canal direto para o nosso atendimento. E você pode, se você precisa de uma orientação parental, tá? Voltada ali para sua família, nós trabalhamos também com dependências digitais. Então, nesse processo, é algo que, nossa, Angélis, como tem sido difícil nos dias atuais. Se você está tendo dificuldade, né, nos procure. Nós podemos ajudar você. E se você também precisa levar treinamentos e palestras para a tua empresa, para a tua escola, para o teu grupo, tá? Nos procure. Nós podemos ajudar você. E é isso. Construa, né, nesse processo, busque pessoas que possam te ajudar. Nós estamos aqui. A gente precisa fazer a nossa parte também, né? Não é só orar a Deus e... Então, buscar ajuda é primordial. Eu também... Faça a sua parte, que eu te ajudarei. Exato. Estou nas redes sociais. Você pode me procurar no Instagram, no TikTok, no Facebook. @angelis.ariadne. Ou só Angelis Ariadne, você coloca lá, porque esse nome é tão incomum que você vai me encontrar. Mas é o que a Larissa falou, busque ajuda. A gente pode te ajudar nessa parte de educação parental. No meu caso, né, a educação sexual, emocional, um tipo de violência. Então, a gente tá aí para ajudar vocês. Eu espero que vocês tenham gostado demais. Larissa, não sei nem como te agradecer, sabe? Porque foram dias maravilhosos. Realmente, para mim, foi edificante de verdade. Muita coisa que a gente, por mais que a gente estude, quando você vê outra pessoa falando, te abre mais a mente ainda, certo? Então, é que você continue essa missão, que você seja luz, mais do que já brilha. Essa mulher é enorme. Ela chegando, amém, gente. Mas assim, eu já te admirava demais. E te admiro de verdade. Eu falo emocionada, que realmente é muito bom quando a gente encontra outras pessoas que vivem a mesma vida que você, o mesmo propósito, a mesma missão. Conte comigo sempre, me procura, tá? Porque a gente tem um trabalho muito grande pra fazer, pra enfrentar esse mundão aí. Não tá fácil a gente lutar pelas famílias. Tá bom? Obrigada. Sou eu quem agradece. Nada. Nós aprendemos demais, viu? Obrigada.
E vai dar tudo certo e a gente vai ter um mundo melhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Toda semana nós vamos estar postando aqui vídeos, porque às vezes tem pessoas que não têm condições de buscar uma ajuda profissional. Eu espero que os assuntos que a gente conversa aqui pode dar esse pontapé, te ajude como família a buscar uma ajuda, às vezes ouvindo, né, falando e te acordar para a vida, para situações em que você está parado e você precisa criar um movimento para melhorar. Então, eu gostaria muito que você se fizesse presente aqui toda semana, todos os domingos. Agora já tem um dia, todos os domingos. Eu gostaria muito que você já tomasse o seu café da manhã. Você vai ter um tempo aí durante o dia, que é um dia mais tranquilo, para você poder assistir a cada episódio. Todos os episódios aqui são feitos com muito carinho para ajudar a você, para me ajudar todas as famílias. Tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.